bom dia a todos aqueles que frequentam fisicamente a sede da Uniregistral. Muito bom dia também àqueles que acedem a esse local virtualmente pela rede informática. Minhas saudações iniciais ao reitor da Uniregistral, Dr. Francisco Raimundo. E hoje nós vamos, após o anúncio do habitual sorteio dos livros, fazer uma pequena referência à circunstância de que a exposição de hoje constitui a 50ª que nós fazemos aqui na Uniregistral. Eu quero fazer uma breve exposição e uma recolha daquilo que representou isso que já faz parte da história de muitos de nós. Eu quero mencionar esse fato antes de nós passarmos à explanação do texto do registro sobre o registro número 50, que é o texto de hoje. Os sorteios dos livros desta semana são o sorteio referente ao livro de Mortimer Adler, Como Falar, Como Ouvir. Esse livro será sorteado, como habitualmente nós fazemos, para todos aqueles que compartilharem a nossa exposição publicamente, ou seja, para o público em geral, durante o transcorrer da nossa explanação. E, em seguida, mais uma vez, esta preciosidade, Suma Gramatical da Língua Portuguesa, do grande professor e filósofo Carlos Noguet. A meu ver, a melhor obra que já se escreveu sobre gramática no Brasil, por se tratar não só de um grande gramático, mas de um pensador da gramática. Esse livro será sorteado entre todos aqueles que, tendo assistido ao menos uma aula, estejam inscritos no EAD da Uniregistral. Essa inscrição é gratuita. Tivemos aí um aumento no número destas inscrições, fomos a 400 e tantos, graças, sobretudo, e agradeço muitíssimo ao empenho da doutora Samila Machado, de Tupã. Mas ainda podemos ter mais inscrições e, sobretudo, esperamos que haja entre os inscritos gente que participe mais das aulas, não só para concorrer ao sorteio do livro, mas para dar impulso a esta comunidade de estudos registrais. E também a este grupo acedem os que aqui se encontram pessoalmente para fins de sorteio. Ao final desta nossa exposição de hoje, eu vou abrir este regalo que me foi dado aqui pelos alunos que se encontram aqui presentes. Alunos é um pouco exagerado, a gente aqui que poderia ensinar-me, mas enfim, para os que pelos que aqui se encontram presentes, em homenagem ao 50ª exposição que nós fazemos aqui. Bom, como começou isto? Isto começou graças à generosidade do Dr. Ademar Fioranelli, aqui presente, que cedeu a sala Elvino Silva Filho, anexa ao 7º Registro de Imóveis, isso há mais ou menos 2 anos, faz 2 anos, para que nós fizéssemos reuniões, que terminavam também por ser lançadas inicialmente, ainda de maneira muito precária, pela via da internet. Ali ficamos sob o patrocínio, então, da Academia Brasileira de Direito Registral Imobiliário, presidida pelo Dr. Sérgio Giacomino, registrador aqui em São Paulo, até que, em determinado momento, houve uma descontinuidade desse curso ali. E eu queria comentar isto. O ponto crucial para o ânimo com que eu me lancei a este curso deu-se exatamente neste momento, quando nós já não tínhamos mais onde nos reunir e um grupo de alunos, que até hoje segue comigo, me indicou, me acenou a continuidade em qualquer lugar que fosse. Ou seja, nós não dependíamos de lugar. Iríamos encontrar, se fosse o caso, uma lanchonete, a praça da esquina, e nos reunimos, então, lembra-me bem, em um local provisório, até que pensássemos em uma situação melhor. Naquele dia, ao verificar a presença de vários que aqui se encontram e de alguns que até não puderam mais continuar, me lembro que a Marcela Martins estava também conosco naquele tempo, não pôde continuar. Naquele dia eu me convenci de que nós tínhamos um grupo e de que, mal ou bem, eu tinha uma responsabilidade com o grupo que nós havíamos formado. E disse, nós temos que prosseguir nisso de qualquer forma. Foi então que o Dr. Francisco Raimundo, reitor da Uniregistral,
se interessou e se inclinou na realização desse nosso curso e deu-nos espaço aqui. Eu sou muito grato por isso. Acreditou na nossa iniciativa. E o resultado é que hoje temos um grupo, já do ponto de vista quantitativo, que tem um acesso semanal, isso é um tanto variável, entre 1.800 e 2.500. Houve períodos que tivemos quase 3.000 pessoas visualizando estas nossas aulas. Isso não é uma coisa desprezível. Quero lembrar que, além da continuidade, que é muito honrosa e jubilosa para mim, de muitos dos que aqui vêm, outros nem podem vir todas as vezes em virtude de compromissos profissionais, mas permanecem sempre ligados ao nosso grupo. Houve algo também que me entusiasmou bastante. Foi a formação de uma comunidade entre aqueles que se apresentam na via da internet. Uma comunidade não só de alunos, não só de gente interessada em assistir às aulas, mas de gente que se transformou em discípulo, confessadamente quer ser discípulo, e gente, isso que é o melhor, gente que se transformou em gente amiga. Provavelmente gente como poucas vezes na vida tive amigos da alçada que consegui formar pela via informática, uma coisa absolutamente impensável para mim. Eu nunca imaginei que poderia formar amizades sem contato pessoal, contato informático. E formei com gente muito leal, e esse é um aspecto, digamos, o aspecto afetivo a que eu quero dar aqui um testemunho de muita gratidão e, de certo modo, de emoção com isto. Não posso deixar, antes de prosseguir, fazer um breve relato do tema do ponto de vista científico, metodológico, de referir o muito que contribuíram para o êxito dessa tarefa. A começar, volto a dizer, o Dr. Francisco Raimundo, que colocou à nossa disposição toda a estrutura possível da Uniregistral, com um empenho extraordinário, publicando os textos. Os textos são publicados graças a um trabalho artístico muito competente. Quero aqui mencionar todos os que trabalham nesta área. Quero mencionar um nome em particular, que é o do Vanner, que é realmente um artista. Não posso deixar de mencionar muitíssimo o papel da Graziella chefiando todo o trabalho administrativo. Isto aqui dá trabalho, agradeço muitíssimo. O empenho é até mesmo em anunciar estas aulas, a simpatia com que ela nos trata aqui, nos recebe sempre com muita cortesia, de par com a competência que tem. E eu volto a falar hoje de tecnocracia, mas não posso deixar de mencionar o meu agradecimento sincero a este grupo valioso de técnicos, que com muito empenho pessoal, com uma simpatia, com uma educação, uma cortesia em todo o tempo, tem possibilitado, malgrado as dificuldades até de comunicação, que não é da nossa aparelhagem, é da situação do prédio aqui em São Paulo, malgrado isso, tem se dedicado muitíssimo. Então, eu termino aqui a parte de agradecimentos que dizem respeito mais ao tema afetivo do que intelectual. O que nós fizemos com essas nossas 49 exposições, vamos tentar continuar hoje com a 50ª dessas exposições. O que fizemos com 68 trabalhos já publicados, o número 69 do concurso sobre registro já foi entregue aqui para publicação na semana que vem, foi uma verdadeira contra-revolução metodológica. O que estava acontecendo com a doutrina, se nós podemos chamá-la assim, do registro de imóveis nas últimas décadas? Estava se transformando em algo que era tudo menos registro de imóveis, era tudo menos direito registral. O que se estava fazendo não era mais ciência. Porque ciência propriamente dito, só existe quando há razões universais aplicadas a questões universais. Nós temos uma ciência média. Qual é a ciência média? Razões universais aplicadas a situações particulares. E temos uma coisa que não é ciência e que corresponde à dogmática. Razões particulares aplicadas a situações particulares. Isso é importante? É importante. Tenho visto, por exemplo, tenho saudado muitas vezes estudos, artigos publicados sobre temas de aplicação da lei, de como se deve aplicar a lei de um jeito ou de outro. Isso é muito importante, é muito relevante, mas não é ciência. Não existe ciência do particular. Para darmos aqui um exemplo que possa esclarecer, nós só podemos ter verdadeiramente ciência se aquilo que nós dissermos aqui interessar
ao jurista português, ao jurista italiano, ao jurista francês, ao jurista americano. Se nós damos uma explicação sobre um texto qualquer da nossa lei, isso não é de nenhum interesse para esses juristas. Isso é uma aplicação nominalista. Importante para o direito brasileiro? Importante, não há dúvida. O marceneiro, por exemplo, é importantíssimo para nossas aulas, foi ele que fez a mesa e fez a cadeira. Mas nós não vamos dizer que ele faz ciência do registro. O que nós tentamos fazer aqui, e penso eu que conseguimos, graças à comunidade que nós formamos, entre os que estão aqui, e eu peço licença a todos que sei que não vão se suscetibilizar por isso, de mencionar as figuras do Dr. Ademar Peronelli e do Dr. Ulisses da Silva, em cujo nome faço essa indicação particular. Pela qualidade dos que estão aqui e pelo aporte da comunidade virtual, em que tenho notado gente de excelente qualidade, é que nós conseguimos já, neste momento, estabelecer alguma coisa relativa a duas ciências, um pouquinho da ciência estrito sensu, razões universais aplicadas a situações universais, e muito mais da ciência média. Em geral, o direito, a ciência do direito é uma ciência média por si própria e só em alguns aspectos ela atinge um plano superior. Mas nós conseguimos estabelecer uma metodologia de ciência média. E isso é alguma coisa. Nós alteramos o padrão das últimas décadas em matéria de estudo dos registros, e, em particular do registro imobiliário. E se conseguimos fazer isso, eu deixo claro aqui que só foi possível graças ao ânimo que me transmitiram os que aqui se encontram presentes, ao ânimo que me transmitiu a comunidade informática. Não fora isso, eu teria ficado falando comigo próprio. A minha família já se acostumou em saber que eu falo sozinho toda hora. Tento ensinar a mim próprio algumas coisas que julgo ter aprendido. Portanto, eu sou muito grato a tudo isso e, efetivamente, hoje festejo a circunstância de que temos uma comunidade. Isso quer dizer, uma comunidade registral que se dedica a estudar em conjunto, em que os senhores podem me ensinar tanto quanto eu tenho a pretensão de ensiná-los. É só isto. Juntos, aprendemos os saberes. Juntos contribuímos. Isso é muito importante. Uma das coisas mais relevantes que há nesses debates, sobretudo quando envolve alguns temas dialéticos, ou seja, de probabilidade, é o cotejo de ideias, é o confronto de ideias. E isso nós temos conseguido fazer. Muito bem. Passamos a aula, porque é para isso que vim, não para ficar falando da trajetória desses 50. Ora, como nós só pulamos uma semana, que foi a semana entre o Natal e o Ano Novo, em homenagem ao Natal, que nós fizemos isso, nós estamos praticamente na 51ª semana do curso aqui. Sem faltar nenhuma, a não ser essa que eu mencionei. Um ano praticamente de realizações aqui. É efetivamente uma data para comemorar. Muito bem, voltamos ao tema da tecnocracia. Este artigo foi escrito quando estava no auge a discussão sobre o Operador Nacional do Registro, ainda quando a medida provisória não se havia convertido em lei, com os vetos mantidos quanto ao artigo 76, em virtude da votação da Câmara e a não apreciação do Senado, que é um consequente do fato de a Câmara ter mantido esses vetos. Mas ele não perde a atualidade, porque isso está numa tratativa geral que merece consideração. Insistamos um tanto, pois, em examinar a questão da tecnocracia, a que nós já havíamos dedicado a explanação na aula anterior. E aqui tendo muito em conta, neste momento, a ideia de um projeto de criação de sistema eletrônico de âmbito nacional. Todo mundo sabe qual é o problema. Basicamente, se nós podemos sintetizá-lo, devemos ter uma central nacional em que os dados estejam fazendo parte de um sistema concentrado, centralizado, centrípeto, ou devemos ter um sistema ou de centrais estaduais, que seja um mero tráfego, ou um portal mesmo nacional, mas que vá buscar os dados e as informações que se encontram sob custódia dos cartórios. Essa é a discussão central. A pergunta é essa: há um projeto de criação desse sistema centralizado com o prenúncio de uma centralização tecnológica federal, que, segundo alguns,
importará numa profunda reforma, ou com mais rigor, numa revolução do registro predial do Brasil. Ou seja, já teria nascido um novo registro, nós não sabemos bem qual seria esse registro, mas eu chamo a atenção que ainda hoje eu recebi um vídeo que me foi remetido por uma estimadíssima amiga, de um pronunciamento de um deputado federal pelo estado do Rio de Janeiro, em que ele insiste muito na criação, ou na transformação do cartório de registro civil das pessoas naturais em uma espécie de poupa-tempo. Vamos lá e retiramos todos os documentos que precisamos. Isso é muito útil, não há dúvida nenhuma que para a sociedade será muito bom ter um poupa-tempo. O problema é que já não é mais o registro civil, não é? Quer dizer, um pouquinho mais de esforço, nós vamos começar a ver que pode transformar também num drugstore. Vende de tudo, quando a rigor nós teríamos que mostrar a utilidade da instituição. E exatamente pela importância da instituição do registro civil, neste caso que estou mencionando, nós deveríamos fortalecer a sua sustentabilidade econômica. Em vez disso, como descobrimos a imensa dificuldade econômica em que se encontra o registro, vão dar outras atribuições. Ou seja, de certo modo, é um demérito para o registro civil. É uma desvalia para o registro civil que a ele se atraiam outras funções para dar-lhe a sustentação econômica que, por sua própria história e por sua importância social, eu já tenho mais de uma vez referido isso, socialmente é o registro mais importante, no meu modo de ver, socialmente, deveria ter outra forma de reconhecimento do Estado e da sociedade. Mas o que se pensa é que, em vez de um portal de acesso unitário aos dados sob a custódia dos cartórios, é que esse projeto de centralização parece vaticinar instituir uma base de dados, ou, como se anunciou expressamente em cerimônia pública, um cartório nacional. Uma central que se confiaria a um operador dotado de poder normativo dos ofícios prediais, entidade privada, partícipe das receitas que se auferirem. Trata-se, pois, de uma inédita fuga privatística, de uma atividade definidamente público-jurídica. Aqui se adiciona o presságio de uma complexa e uniformista solução tecnológica, de maneira a depor-se em mão dos técnicos a direção do serviço registral. Note-se que a ideia é entregar tudo isso a uma entidade privada, ou seja, uma atividade pública subordinada a uma entidade privada. Para logo, uma solução tecnocrática não pode ser menos do que diretiva e uniformista. O Guavalete de Goitisolo, a quem temos citado inúmeras vezes, e foi um grande notário, como sabem, contemporâneo na Espanha, foi presidente da Real Academia de Legislação e Jurisprudência de Madrid, observou que a tecnocracia, exatamente por força de ser ideológica, gera uma falsa impressão de liberdade. Ao buscarem os técnicos, isso diz ele, construir um mundo à medida de suas ideias. Ou seja, a ideologia é exatamente isso, né? É desconhecer a realidade e criar um mundo ideal a que pouco interessa a realidade. O que se aplica é esse mundo construído ideologicamente. Apartam-se com isso da realidade das coisas, esses técnicos, cuja essência destas coisas não lhes interessa. Thomas Molnar apontou com muita agudeza. Eu conheci Thomas Molnar pessoalmente, um pensador húngaro interessantíssimo que lecionava nos Estados Unidos. Eu tive uma conversa com ele, queria contar isso, muito interessante. Estive com ele certa vez, ele já morreu. Estive em Córdoba, na Espanha, e conversando com ele, falei: professor Molnar, o senhor está lecionando em que universidade americana? Ele disse: como assim? Eu não leciono em universidade americana. Eu fiquei na hora, mas eu tinha ouvido falar que o senhor leciona na universidade ainda. Dali, outro dia, uma reportagem assim: ah, sim, entendi. Não, é que nos Estados Unidos não há universidade. Isso que eles chamam de universidade lá não é universidade. Por isso que eu digo que não leciono em universidade. Era um grande pensador, o Molnar. Quando eu encontrei com ele em Córdoba, ele estava vindo da França e parou com um carro, na Espanha em um hotel de beira de estrada, e deixou o carro com as malas, as malas que ele ia utilizar dentro do bagageiro do carro.
No dia seguinte, já não havia mais bagagem. Haviam levado a mala com roupa e tudo. Bom, Thomas More apontou com muita agudeza que desde os fins da Idade Média, alguns pensadores, ele menciona Oresme, Buridan. Buridan foi, sabem aquela história do asno de Buridan, não é? Esse autor aqui, a história não é dele, não é verdade que tenha sido com ele. Essa história do asno de Buridan é de Aristóteles, depois foi atribuída a ele, na verdade, com caráter pejorativo, mas não era dele. Nicolás de Cusa, Ramon Llull, ou Raimundo Lúlio, se quiserem a versão espanhola do nome desse mallorquino, que foi, parece, esse Raimundo Lúlio, ou Ramon Llull, foi, parece, quem criou pela primeira vez a história do Tesaurus, que hoje se usa até hoje. Dizem que esse pensador foi o precursor da informática com a sua obra magna. Aliás, escreveu muitíssimo. É algo interessante. Ele foi aventureiro, tinha muita aventura, viajou muitíssimo, e sem o uso da informática, escreveu. Eu tenho um dos livros dele, eu tenho alguns livros dele, mas tenho um com praticamente 1000 páginas, só uma obra, que é interessantíssima, que é o Livro das Bestas. E impressionante, 1000 páginas em papel Bíblia, aquele papel bem fininho. Impressionante esse autor. Bem, alguns pensadores haviam preferido à busca das essências, em vez de buscar as essências, um método que explorasse apenas a relação entre as coisas. As pessoas não têm mais importância, as essências não têm mais importância, vamos só pensar em relação entre coisas. A administração de coisas é um dos tópicos da tecnocracia. Aliás, está na moda falar que hoje nós administramos coisas. Os tecnocratas visam a isso. Ou seja, não há mais espaço para o homem, para a consideração do homem como aquele a quem as coisas do universo estariam a serviço. Esse é o problema. Há um certo desumanismo com essa posição. Com a tecnocracia, toma-se efetivamente a parte pelo todo, ou seja, reduz-se a parcela conhecida pelos técnicos a totalidade das pessoas e coisas a dirigir. Seria mais ou menos como se nesse momento os nossos grandes técnicos, aqui eu fiz justíssimas observações e dei o testemunho do meu agradecimento, dissessem: olha, agora o senhor vai falar dos assuntos que nós queremos, nós é que vamos ditar para o senhor e para o grupo que está aqui, que é um grupo, como sabem todos, especializado em matéria de registro. Não, nós vamos agora ver outra coisa. Mas o senhor conhece alguma coisa de registro? Não, mas eu sei administrar coisas. Então não vamos mais tratar desse assunto. Ou seja, o técnico passa a ditar, passa a impor o conhecimento parcelar que tem para que atue em outra área, para dirigir outra área. Lembra-se, isso é muito comum, a imprensa às vezes faz isso. Isso se fez. Lembra-se que houve um técnico de futebol, chegou até técnico da seleção brasileira e tudo, o Tele Santana. Parece que era um bom técnico de futebol. O Conde conhece futebol, Ademar também, tudo, reconhecem isso. E uma vez eu me surpreendi porque ele foi entrevistado, e a entrevista era para saber qual música clássica ele achava melhor, qual compositor ele achava melhor, e dar opinião sobre assuntos dos quais ele não tinha a mínima competência e autoridade. E ele dava opinião tranquilamente, era ouvido sobre tudo. Porque ele era um bom técnico de futebol, ele podia falar sobre qualquer assunto. E mais ou menos isso, essa é o traslado das especialidades. Da mesma forma como eu não tenho mínima competência para falar sobre assunto técnico, a verdade é que os técnicos em geral não têm competência para falar dos assuntos que não sejam da sua especialidade. E a tecnocracia faz exatamente o diverso, ou seja, o técnico passa a governar tudo. Esse é o problema da tecnocracia, um dos problemas dela. Ou seja, tomam-se os meios pelo fim, toma-se a técnica por único valor. Mas essa apontada liberdade excessiva e absorvente que se dá aos técnicos leva, segundo viu, nada menos do que o revolucionário Herbert Marcuse. Queria lembrar que Marcuse é o ideólogo da revolução que nos está destruindo. É o grande ideólogo do desconstrucionismo ao lado de Gramsci. Pode dizer-se que é o grande responsável teórico, melhor dito, ideológico, pelo que nós estamos vivendo. E o seu pensamento constitui, por assim dizer, simbolicamente, a Revolução de Maio de 68 da França.
ou seja, a destruição de tudo. Mas aqui, então, portanto, é insuspeita a passagem de Marcuse, porque diz ele que esta liberdade excessiva dos técnicos e absorvente leva à legitimidade da dominação sobre aqueles que não são do grupo esotérico dos técnicos. E assim é que, diz ainda Marcuse, aspas, o logos da técnica se converteu no logos da servidão prolongada. Pela técnica eu escravizo. Pela técnica eu ponho aqueles que não são da minha elite de dominação técnica sob domínio. Ora, em outra parte disse ainda ele que a técnica é a ideologia da dominação metódica, científica, calculada e calculista sobre a natureza e sobre o homem. Nesse particular eu queria lembrar aqui um livro, tenho a impressão de já ter mencionado esse livro. O professor Paulo Otero, de Portugal, uma grande capacidade, hoje provavelmente o melhor administrativista português e um dos melhores constitucionalistas do lugar. Tem um livrinho maravilhoso chamado A Democracia Totalitária, em que ele exatamente mostra que o uso da técnica se dirige a fazer da sociedade uma sociedade totalitária. Já não é mais dizer o Big Brother estatal. Estão criando o Big Brother social. O que vem bem a calhar, porque se nós tivermos uma central aberta, com os dados sendo suscetíveis de consulta pela internet, isso pode ser muito célere, pode ser muito prático, pode ser mais barato, mas pode ser também o caminho para o totalitarismo, um totalitarismo social. Compreender para os tecnocratas é, de fato, dominar. É substituir, diz Vallet, la naturaleza natural por uma naturaleza de laboratório. A inteligência pela imaginação. A variedade real das pessoas e das coisas pela uniformidade amorfa dos entes que podem obedecer a um esquema de ordenação racionalista. Eu ordeno de maneira racionalista, à margem das inclinações naturais, à margem da realidade das coisas. Mas é preciso ver ainda que a ideologia tecnocrática vai além de ser uma praxis de dominação. Como na tecnocracia não há lugar possível para a transcendência, de fato, a tecnocracia é por essência imanente, ou seja, ela não sai da sua própria circunscrição, não há nela lugar para Deus, nem para as religiões que se dirigem a um transcendente. Deixa-se à margem o fato do sincretismo. Há mesmo, por exemplo, os afirmados cristãos tecnocratas. Ou seja, o sincretismo é uma mistura de crenças. A tecnocracia, contudo, ela própria é uma espécie de religião. Religião dotada de fé materialista, fé que se pode resumir em que a tomada do poder pela técnica levará a uma inevitável e contínua melhoria da vida social. Na verdade, a tecnocracia é dotada desta utopia. Esta gente toda, que são os não técnicos, não sabem como é importante dominar tal ou tal coisa. Ontem foi a máquina de escrever, anteontem foi a impressão, linotipo, mais para frente poderá ser algum outro tipo de máquina. Hoje são os nossos sistemas informáticos. A gente não sabe, não conhece a importância da técnica. Então vamos fazê-los melhor. Vamos impor a nossa vontade, porque eles serão mais felizes de acordo com o que nós pensamos. Naturalmente, eles têm que passar por cima do tema da liberdade das pessoas. Isso é um pequeno, digamos assim, uma minúcia nisso tudo. Eu imponho a minha vontade porque eles vão ser mais felizes na hora que eles observarem a minha vontade. Isso em palavras de dois conhecidos defensores da tecnocracia, que são Armand e Drancourt, acerca-nos dos elementos constitutivos da noosfera de Teilhard de Chardin. Vejam que há uma ligação entre esse pensador heterodoxo cristão, que foi o pai de Teilhard de Chardin, e a ideia da tecnocracia. Isso não está afastado, portanto, nós sempre tropeçamos com problemas religiosos nessas questões políticas e civilizacionais. É impressionante como isso ocorre. Isto é já uma religião confessada, embora em mistura com a science fiction de Teilhard de Chardin. Até agora, entretanto, e não está demasiado dizê-lo com apoio na autoridade de Mircea Eliade, aliás, esse autor romeno é de leitura imprescindível, um grande pensador, Mircea Eliade, historiador também de grande valor.
O extraordinário progresso da tecnologia dos últimos séculos, diz ele, não se traduziu em desenvolvimento algum comparável na inteligência humana. Nem parece que a paz entre os povos seja propriamente um sinal marcante do mundo contemporâneo. Ué, se eu pergunto ou falamos na maneira mineira, uai, não era para a técnica fazer mais feliz todos nós? Não era para a técnica resolver todos os nossos problemas? Fazer-nos mais inteligentes, devolver a paz ao mundo? Mas é isso que nós estamos vendo? É essa a realidade que nós estamos vendo? Circulem nas ruas de São Paulo e vejam qual é a nossa realidade. A tecnocracia parece longe de ver realizado seu mito, mas é próprio dos mitos de destinação, assim os mitos escatológicos, ou seja, que dizem respeito à vida eterna, aos soteriológicos, que dizem respeito à salvação, messiânicos, milenaristas, etc. E assim o disse Marcel Descartes, um grande pensador belga, é próprio dos mitos de destinação remeter-se sempre ao futuro. Ou seja, aguardem, o futuro vai mostrar que eu tenho razão. É muito cômodo dizer isso. Se alguém me contesta alguma coisa, eu respondo, mas acham que eu não estou pensando no futuro? No futuro nós vamos resolver esse assunto. Não é? Eu tinha, lá em casa era comum, minha mulher tinha uma falácia formidável comigo. Toda vez que eu contradizia alguma coisa, ela dizia, não, você sabe. Jogando para mim como se eu estivesse confirmando as palavras dela com esse você sabe. Ou então, no futuro nós vamos ver que isso está certo. São falácias, não? Isso não dá para discutir. Se alguém diz no futuro isso vai dar certo, bom, eu não tenho mais o que falar. Vamos ter que esperar o futuro para saber se ele está certo ou errado. Mas o que nós temos que discutir são as premissas em que isso se encontra, e não simplesmente lançar essa esperança mais ou menos utópica de que uma coisa ocorra de um jeito ou de outro. Eu também posso dizer a vocês que se cair uma bomba atômica aqui no Brasil, o futuro será favorável, porque sobrarão algumas pessoas de boa qualidade. É ótimo. São sonhos, utopias, fantasias. Elas costumam custar caro, ou nós não vivemos ou pelo menos não respiramos as histórias, os senhores são moços, da Segunda Guerra Mundial. Não vimos o que foi o sonho do nazismo, não vimos o que foi o sonho do fascismo, não vimos o que foi o sonho do comunismo. Não vimos a realidade em que essas coisas, em seu momento, foram sonhos. É preciso muita cautela com isso. Mas crenças são crenças. E o fato é que James Burnham já sustentava a fé tecnocrática em um mundo socialista sob a direção de gerentes industriais, os managers, que, segundo Burnham, constituem a hierarquia máxima dos que dispõem do aparato técnico para planificar e organizar a produção. No socialismo dos managers, o poder nas sociedades já não resultará, todavia, do direito de propriedade de uma empresa, nem só da posição de governo nominal no Estado, senão que da potencialidade de conhecer e de dispor dos meios técnicos. Os que detiverem esses meios técnicos disporão do poder e do governo. Vejam, portanto, que a centralização, por si só, leva a uma mudança do governo. Se nós centralizamos, o poder de governo está na mão deste órgão centralizador. Thomas Molnar ensinou que René Descartes e Thomas Hobbes tinham já pensado ser o método, a chave para encontrar a sociedade ideal. Uma sociedade utópica que se basearia sobre os pilares da razão e dos apetites calculáveis. Este mecanicismo põe à mostra a afinidade entre a tecnologia e a ideologia, porque ambas propõem sistemas hermeticamente cerrados e supersistemas que eliminam como supérflua uma vida interior independente. Esse texto do Molnar foi escrito originalmente em espanhol, por isso que citei desta forma. Extraímos um tanto mais desta lição de Thomas Molnar, porque é preciso considerar atentamente que a chave da fé da tecnocracia no progresso indefinido é a homogeneização de condutas,
a homogeneização das crenças, a homogeneização do modo de viver. Ou seja, se não forem homogêneas as crenças, se não forem homogêneas os comportamentos, homogêneas as condutas, homogêneo o modo de viver, a tecnocracia falha. É preciso ser tudo homogêneo. Já leram provavelmente O Admirável Mundo Novo, de Thomas Huxley? Ali está. É preciso ser tudo homogêneo. Se não funcionar dessa forma homogênea, se nós não tivermos uma cidade de sol de Campanella, se nós não tivermos a utopia de Thomas More, nós não temos o resultado. Precisa tudo se tornar homogêneo. É a ideia do uniforme. Durante a Revolução Cultural Chinesa, que matou mais de 60 milhões de pessoas, pensava-se na utilização de um uniforme para todo o povo. Sempre todos iguais. Tudo vestido igual. Se não houver essa homogeneidade, a tecnocracia não pode imperar, não retira seus efeitos. E essa é a ideia de uma centralização. Tudo tornar homogêneo, tudo igual, tudo uniforme. E eu chamo a atenção para um aspecto. A diversidade das coisas, a diversidade do mundo criado, é uma das coisas mais magníficas que nós encontramos. Quando apanhamos flores diversas, pedras diversas, dias diversos, sóis diversos, céus diversos, pessoas. Repararam que nenhuma pessoa é exatamente igual a outra? A natureza toda. Odeia, exatamente. É contraposta a isso, o senhor tem toda a razão. Ora, isso se quer, essa homogeneidade de tudo, mercê de uma tecnificação sistemática que reduza as variações de comportamento, de credos, de opiniões. Eu cito aqui um autor, Léon Mollin, que trata muito bem desse assunto. Ou seja, o que se busca é substituir a autoridade social. No nosso caso, aqui que estamos cuidando desse assunto, a autoridade social dos registradores juristas. Porque os registradores têm autoridade, eles sempre tiveram até agora. O que quer dizer? Um saber socialmente reconhecido. O registrador e o notário, em sua comunidade, sobretudo se as comunidades são menores, eles têm a figura da autoridade. Outro dia contava-me alguém cujo pai é um notário registrador, cujo pai também havia sido notário registrador, o avô também, que se lembra de quando pequeno ainda, que ao avô acorriam as pessoas para perguntar sobre assuntos que não eram de direito. Reconheciam aquela sabedoria social de alguém que estava educado na prudência. Ou seja, devo casar a minha filha? Devo deixar meu filho viajar para o exterior? Devo deixar meu filho estudar na província de São Paulo, em vez de ficar aqui no Ceará, no Maranhão, na Paraíba? Eram coisas que eram perguntadas ao registrador ou notário, porque o registrador ou notário são juristas, não são técnicos, são juristas. São homens prudentes, são homens educados na jurisprudência. E por isso a comunidade reconhece o seu saber. E é por isso que eles têm auctoritas. Auctoritas não é outorgada pelo Estado. Ninguém tem autoridade conferida por uma lei ou por um decreto. A autoridade se adquire por ser socialmente reconhecida. Ora, a substituição da autoridade social por técnicos habilitados a estabelecer padrões e controles rígidos de conduta, a substituição de princípios morais, de crenças religiosas estabelecidas ao longo do tempo, costumes, maneiras tradicionais de viver, tudo isso substituído por padrões homogêneos de pensar, de querer, de sentir. Ou seja, la pensée unique. Em outras palavras, já não há mais individualidades, já não há mais personalidades, já não há mais vidas interiores, já não há mais registradores com ofício de jurista, mas sim pessoas calculáveis, condutas calculáveis, sociedades calculáveis, procedimentos uniformes, procedimentos formulários, uníssonos, repetidos. O mercado quer transformar o registrador em um despachante que sabe apertar uma tecla de enviar. Isto basta. Rogério Errard Soares, esse grande jurista português contemporâneo, num livrinho, ele é pequeno, mas é de uma qualidade extraordinária, Direito Público e Sociedade Técnica. Eu tinha esse livro e estava esgotado, e o professor Paulo Ferreira da Cunha, da Universidade do Porto, foi visitar-me em casa
E quando bateu os olhos no livro, os olhos dele brilharam. Oh, meu amigo tem esta maravilha. Naturalmente eu perdi o livro. Não podia deixar de doar o livro a esse meu estimado coautor do meu livrinho sobre propedêutica jurídica. Mas tempo depois saiu uma nova edição e eu consegui adquirir. Vale muito a pena que leiam esse livro. Dizia Rogério Soares que a tentação da eficácia, que é própria de todo o poder, encontrou no uso dos meios técnico-mecânicos novos motivos para o desconhecimento dos valores fundamentais do homem. Em uma sociedade regida pela técnica, todos os que não são da casta dos tecnocratas são convidados a reduzir-se em suas práticas ao manuseio passivo das fórmulas impostas pela elite dos técnicos. Estes súditos da tecnocracia compara-os, Errar Soares, a meros praticantes de farmácia. Ou seja, recebem receitas prontas e aviam essas receitas. De fato, o mito tecnocrático da humanidade feliz exige uma existência vazia totalmente de espírito. Esta referência é de George Shishkoff. Tanto quanto a distopia. A distopia é por assim dizer, uma utopia negativa, uma utopia desgraçante. A distopia do registrador feliz reclama uma existência vazia totalmente de individualidade, de personalidade, de diferenças e distinções. Senhores, pensem totalmente do mesmo modo, por favor. E, se possível, com um comando superior. Ninguém mais terá responsabilidade pessoal nenhuma. Somente vai desaparecer a figura do registrador. Isso é outra história. Deixará de ser jurista. Passará a ser um cumpridor de ordens. Essa humanidade mítica da tecnocracia é aquela cuja meta está só na felicidade do consumo possível. Felicidade materialista conduzida por dominadores tecnológicos. E o registrador parâmetro da tecnocracia, disse-o muito bem Fernando Pallavicini. Fernando Pallavicini é um dos registradores cujo pensamento na área científica está em ascensão manifesta. É um moço que eu venho acompanhando a trajetória já há uns 5 ou 6 anos. Ele me foi apresentado pela querida Simone Sbragia, que é registradora lá em Campo de Jordão, e eu venho acompanhando a trajetória do Fernando. E o Fernando vem, a cada passo, se desenvolvendo muitíssimo bem. Hoje já eu acho que é um pensador respeitável na área do registro. E vai mais longe se continuar desse modo. Pois então, de acordo com Fernando Pallavicini, o registrador parâmetro da tecnocracia, ou seja, o registrador paradigma desse modelo tecnocrático, é aquele cuja meta está na felicidade de ser um despachante, despossuído de sua profissionalidade jurídica. Daí o juízo de que mais não haja necessidade de garantir liberdade, privacidade, intimidade ou de garantir as individualidades, porque já ninguém pode ser pessoal, heterogêneo. Ninguém pode ser diferente da uniformidade planetária ditada pelos tecnocratas. E essa homogeneidade é a justificação do controle totalitário, que, sob o nome de transparência, trata de inibir as diferenças, de proibir o que toma por anômalo, patológico, ilícito, exatamente na medida em que não é uniforme com o objeto de desejo dos tecnocratas. Esse parêntese aí está a mais. Vale dizer que a tecnocracia apresenta um tipo de sociedade totalitária de base racional. Essa é a expressão de Habermas. Ou melhor, de base racionalista, não racional. Ele errou nisso. Por meio de uma espécie de leviatã teleguiado, expressão que eu recolhi em Georges Birdot. Autores ambos citados por Paulo Otero, a quem fiz referência há pouco. Que conclui muito agudamente envolver o modelo da sociedade tecnocrática uma autocoisificação dos homens. Ou seja, os próprios homens se coisificam, se reificam, se tornam coisas, sob as categorias de ação racional, dirigida à eficácia, e de comportamentos adaptados, por meio de controles rigorosos de condutas estimuladas e de formas de dominação calculadas. Ou seja, eu calculo todas as atuações e estimulo determinadas práticas. E retiro toda a competência atribucional que caberá àqueles que são dominados. No nosso caso, a tecnocracia, se instalada em relação ao registro, levaria esse resultado. Em resumo, digo eu aqui, obedecei, observai sempre as condutas padrões e sereis felizes. Por que haveríeis de querer ser livres?
Nós, nossos técnicos, pensamos por todos e sempre muito melhor do que vós. Queremos o vosso bem. Nós próprios somos a garantia disto. É interessante, deixa que eu garanto. Acha que eu faria alguma coisa contrária aos seus interesses? É isto. Eu sou o garante de mim próprio. No epílogo de seu excelente La Tecnocracia, Ideologia, Praxis e Mito, Ramballet concluiu, em síntese, ser a tecnocracia uma ideologia para o desenvolvimento da produção e a homogeneidade social. Ideologia que se realiza como praxis, que a tudo trata como coisas, ou seja, coisifica os homens e tem sua fé em um mito. Leio isto de Ramballet. El mito, é a isso que ele se refere, del progresso indefinido que se orienta hacia la formación de unas masas con reflexión em uma espécie de noosfera, está Teilhard de Chardin, em uma espécie de noosfera que conduzca a uma espécie de ponto ômega, também Teilhard de Chardin isso, que não passa de ser um ectoplasma emitido com uma mescla de teologia ficção e de ciência ficção. Entendam isto. O problema da tecnocracia é que se trata de uma fé. E quem está acostumado a questões de fé sabe que essas discussões são muito árduas, porque as pessoas que têm fé não costumam discutir no campo do preâmbulo racional da fé, que é próprio da matéria da razão, mas se põe em posição de seu próprio credo. E isso, em rigor, é pouco discutível. Essa matéria está fora da esfera rigorosamente racional. Por isso, se alguém se apega a uma fé tecnocrática, é difícil de retirá-lo daí, porque na discussão no puro plano da fé será difícil fazer-se. A fé costuma ser de tal forma arraigada que se não se discute no plano dos preâmbulos racionais, que é a matéria da razão, se comporta como se tivesse, e frequentemente está assim mesmo, iluminada por um dado de revelação. E pois isso é indiscutível. Se eu digo que vem de Deus determinada orientação, isso é indiscutível. Isso eu posso discutir na parte preambular, racional. A chamada preâmbula fidei, o preâmbulo da fé. Mas não posso discutir no campo rigorosamente da fé daquilo que é ditado da revelação. Por isso é essa a dificuldade, às vezes, de discutir com quem tem fé tecnocrática ou tecnológica. Porque ele tem uma fé, ele tem um credo. Isso não põe a questão no plano racional. E quando não se sai com isso, se sai com a não, mas eu não faria isso, acho que eu faria isso. Pronto. Resolve subjetivamente a questão. Crenças, enfim, são crenças. E as de Teilhard de Chardin, que dão nutrição à ideologia tecnocrática, ao menos segundo pensam Louis Armand e Michel Drancourt, parecem ressuscitar, assim eu disse, esse grande pensador que foi Rubem Calderón Boucher, de Mendoza, falecido há pouco tempo. Aliás, não é Rubem, não, é Rubem Calderón Boucher. A antiga cosmologia pré-socrática, portanto, anterior a Sócrates, que era do pensamento sensualista dos fisicistas Tales de Mileto, Anaxágoras, Anaximandro, etc., o Demócrito e outros, e até mesmo aqui podemos incluir os sofistas. Mas quando se fala em cosmologia, mais se pensa na posição dos jônios que fundaram a filosofia, por sinal. Todavia, o mais grave está em que os tecnocratas, sendo embora tardo pré-socráticos, não se contentam em ser cosmólogos, ou seja, eles não querem só saber qual a origem do mundo, a origem das coisas, senão que isto sim julgam ter bons motivos para serem controladores do mundo, na célebre expressão de Aldous Huxley. Quanto ao registro de imóveis no Brasil, voltando ao nosso tema concreto, depois de ter feito esse panorama sobre a questão de fundo, porque se nós ficarmos só na periferia, só na superficialidade, nós não tocamos a cabeça do povo. Ele tem muitos tentáculos. Ficamos atacando pontos periféricos e não atacamos o ponto central. Então ele volta com outro tentáculo. Quanto ao registro de imóveis no Brasil, o assunto ainda pende, supõe-se, de uma decisão dos registradores. O que querem ser? Profissionais do direito ou colaboradores de uma elite de técnicos? Agora sou eu que faço as perguntas aqui. O que querem ter? Um ofício de jurista ou um guichê de recepção de títulos? O que querem fazer? Registros jurídicos ou preenchimento de formulários? Enfim, o que esperam ser no futuro?
registradores ou praticantes de farmácia. Nós vamos depois, então, avançar ao tema da qualificação. Eu já estou no registro sobre o registro 69, mergulhado no tema do processo de dúvida. Isso quer dizer que agora nós vamos entrar na qualificação e vamos tratar, ao largo das próximas exposições, só sobre o tema da qualificação, que é a indicação do savoir-faire, do modo de fazer, típico do registrador. Bom, enquanto a nossa Graziella prepara o sorteio dos livros, eu vou abrir aqui este regalo que me foi oferecido pelos alunos presentes aqui. Já vamos acusar, porque se esse negócio não for muito bom, já vamos deixar claro que só a Amanda sabe o que tem dentro desse pacote. Então, doutora Amanda, a quem eu agradeço juntamente com a Laura, porque as duas fizeram o índice do primeiro tomo do registro sobre registros, princípios, que a editora Primus está em vias de lançar no mercado. Eu acho que dentro de 15 e 20 dias já teremos esse livro pronto. A edição, eu tive a oportunidade de ver a diagramação e o projeto de capa e tudo, está muito interessante, está muito bem feito do ponto de vista gráfico. E a grande vantagem de reunir no livro essas aulas é que facilita, não é? É muito difícil ficar entrando artigo por artigo na internet. Nós vamos ter ali com a vantagem de que agora podemos ter um índice competentemente feito pela Amanda e pela Laura, que já estão trabalhando no tomo número 2. Vou rasgar o pacote. Vejam que eu tenho pouquíssimo jeito para abrir presentes, abrir pacotes. Falta de jeito é pouco. Perceberam? Ora. Poxa, muito obrigado. É a primeira nossa aula. Que está, eu mostro aqui, é um trabalho que conta justamente a abertura do número 1 do registro sobre registro. Eu agradeço de coração essa lembrança, que vai ficar guardada no meu gabinete de votos, faço questão de colocar ali, à minha vista, para que eu nunca me esqueça do quanto devo àqueles que são meus alunos, são meus discípulos e são meus amigos. Eu queria dizer-lhes uma coisa que eu outro dia referi, não sei em que aula foi, numa dessas aulas que tenho ministrado, e que corresponde efetivamente a uma das metas que tenho como pequeno professor. Duas historinhas rápidas. Uma é a advertência que recolhi em Antoine de Saint-Exupéry, no Citadel, em que essa é uma obra que ele não concluiu, e suposto que ele não apareça, porque já está tanto tempo desaparecido depois de um voo que não acredito que seja vivo a essa altura, com 160, 170 anos. Mas, enfim, ele não concluiu. E ele tinha o hábito de escrever várias vezes o mesmo tema, para depois encontrar a fórmula que ele desejava. Então, em determinado momento, ele trata da relação entre alguém que tenta educar ou ensinar e quem recebe essa instrução. E ele diz que tomemos isso só no caso do professor. Se o professor quer ter alunos que valham a pena, e se ele se dedica e gosta de seus alunos, ele não deve dar-lhes alpiste. Deve obrigá-los a construir uma torre. Ou seja, a esforçar-se. Porque, verdadeiramente, o facilitismo, distribuir migalhas, é não gostar dos seus alunos. Esse é o primeiro ponto. Eu procuro dedicar-me o mais possível a que todos cresçam e que possam devolver-me ensinamento. E o segundo ponto, que é a grande meta da minha vida e que é uma coisa que quase sempre me emociona quando penso, é que quero tudo na vida, menos uma coisa: decepcionar os meus alunos. Tenho muito medo de decepcionar os alunos. Talvez porque ponha nisso o melhor da minha vida, a dedicação que quero ter do ponto de vista paideico. Eu tenho muito receio de que eu decepcione os alunos. Por isso, quando recebo
como hoje recebo esta homenagem, quero dizer de coração que estou muito gratificado com isso. Doutora Graziella, antes que eu me emocione, ou quer dizer, antes que eu me emocione um pouco mais, não, isso espero que não ocorra. Vamos lá. O primeiro sorteio é esse livro do Mortimer Adler, Como Falar, Como Ouvir, para aqueles que compartilharam a nossa aula ao vivo. Mais a turma presente. 25. Vou baixo hoje, hein? De feriado, Não se justifica, mas não se justifica. tomara que ganhe alguém aqui. Vamos lá. Vamos lá? Número 4. Carolina Roberto. A doutora Carolina Roberto, lá de Bacabal, no estado do Maranhão. Eu até torço para a turma. Ela já ganhou outro dia aqui alguma coisa. Já. Essa moça foi muito bem no concurso lá do Maranhão. Parece que por um problema de títulos, provavelmente não conseguirá mudar de cartório. Mas teve nota muito próxima da nota máxima. Ela é muito competente, estudou bastante bem. E faz parte daquele grupo lá. Já eles vão começar a invadir o Brasil inteiro, os resultados. Grupo lá composto pela doutora Thaís Luciana Morcelli de Castelo Branco, aqui pela Bernadette Del Nero, a Nilva Costa, a Isolda, quem mais? A Isabela Bicalho Xavier de Miguelópolis, e eu estou esquecendo alguns nomes, não faz mal. Tem a moça lá que é uma ótima moça, Larice, com E no final. Enfim, Fernando Palavitini, que eu já mencionei aqui. Muito bem. E aí agora entre os 255 a gente aumentou bastante, né? 255 de 400 e... 437. 37. A gente já subiu. Muito bem. Vamos lá? Número 170. Adriele Moreira, do 2º Oficial de Registro de Imóveis de Ribeirão Preto. Muito bem. Ribeirão Preto, lá onde estão o doutor Frederico e a Mari, 2 cartórios modelares no estado de São Paulo. Uma coisa impressionante como esses cartórios de Ribeirão Preto são bons. Conhece, tá, doutor Ulisses? Não, a coisa para usar a expressão do doutor Bernardo Francês, coisa de primeiro mundo. Olha, então, muito obrigado a todos. Desejo que tenham um bom feriado, bom descanso. E agradeço mais uma vez esta grande ocasião que tivemos de completar um número redondo. 50 exposições, e isto se deve aos que estão aqui, aos que nos assistem com tanto ânimo pela rede informática e a todo o grupo da Uniregistral, liderado pela figura amiga do reitor, Dr. Francisco Raimundo. Muito obrigado a todos e até a semana que vem, se Deus deixar.